Lá eu vou mostrar todo o processo de configuração do Observa, desde a parte de instalação, né, até a parte de execução e apresentação dos resultados. Então o primeiro passo é fazer o clone do repositório. Então tá aqui o repositório, copiar o URL. Essa parte não tem nada, dá um clone. Então aqui está o repositório. Eu vou abrir ele no Visual Code. Então aqui está a estrutura de pastas, né? O Observa é o framework, aqui onde está todo o core de desenvolvimento. O Alerts e o Logs é para cada um dos tipos de dados, né, que a gente trabalha. No caso eu vou focar em alertas, que é a da prova de conceito. O Docker aqui já é a imagem, né, junto com o Docker Compose do Observa. Facilita a instalação, implantação. Agora vamos começar os procedimentos. Então a primeira parte vai ser levantar, né, o Observa. Então aqui na pasta do Docker, aqui é o comando normal, Docker Compose up. Então ele tem um banco de dados e tem um próprio framework, que aqui ele faz os carregamentos de fontes e detectores. Então a princípio não tem nada. E ele está sendo executado na porta 8000. Então se eu vim aqui, colocar o host 8000. Então aqui seria a visão, né, do framework. Então na primeira parte estão as partes de fonte de dados, e aqui eu vou selecionar uma das minhas fontes. A princípio eu não tenho nenhuma, então se eu não tenho, né, eu preciso adicionar. Então posso ou escolher o adicionar. Para adicionar eu posso colocar o nome dessa fonte e escolher como é que ela vai ser coletada. Então ele tem um tipo estático, em que eu subo, né, arquivos do tipo JSON, e esses arquivos podem ser qualquer um, né, alertas, logs, traces, dados no geral, certo? Ou posso configurar uma fonte dinâmica, né? Então se eu tenho uma fonte de dados, aqui claro, ela tem que exportar também JSON para casar com o padrão do framework, porque ele tem uma abstração interna para fazer isso. Eu posso configurar uma fonte que vai exportando dados para cá, e a partir do framework eu posso fazer essa coleta. Então aqui eu configuraria um endpoint dessa API de fonte de dados, né? Como é um exemplo aqui controlado para a prova de conceito, eu vou fazer um exemplo com dados estáticos, né? Até para ter o controle e a reprodutibilidade. A segunda parte que a gente faz seria a configuração de detectores, né? Então, a princípio também não tenho nenhum, mas eu escolho o antipadrão que eu vou trabalhar e qual detector que eu vou utilizar, né? Como não tem, eu vou ter que adicionar um novo. Então, eu posso adicionar baseado no nome do antipadrão, dou um nome para o detector, né? Aqui é como ele vai ser identificado dentro do banco de dados, tanto aqui no detector name, quanto também aqui nas fontes de dados. E para o detector, né, eu tenho que apontar para um endpoint que faça a detecção para mim. Então, dentro do framework é desacoplado essa ideia do fonte de dados com os detectores. Então, posso ter vários fontes de dados e vários detectores, né? E tudo isso aí ele é de maneira extensível. Posso ir adicionando várias fontes ou vários detectores dentro do framework para execução, né? E o Observer ele tem uma característica que eu posso adicionar, pegar uma fonte e executar em vários detectores, ou então ter várias fontes e executar em um detector, né? Claramente que eles têm que ser semanticamente compatíveis, né? Então posso ter uma base de alertas e executar em vários detectores. Assim eu consigo fazer uma espécie de um benchmark para ver qual daqueles detectores é o que está sendo mais eficiente em termos de tempo de execução, etc. Então vamos para a parte aqui de adicionar. Então vou adicionar o de alertas. Então vou escolher os dados para aquele.
alertas. E aqui o que eu vou executar é um dataset que tem 1000 alertas, né? Que eles foram configurados para ser dados de alertas de um dia, né? Então a coleta de um dia de alertas de uma empresa, né? Que é a ideia. Então, uma vez que eu escolhi o arquivo, dei um nome, vou adicionar. Então, quando eu adiciono, ele já vem para cá, né? Que são as fontes de dados instaladas. Eu vou adicionar também o detector. O detector, né? Deixa eu fechar esse. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. O detector, ele também está dentro do alertas, eu também coloquei no Docker. Lembrando que o detector tem que ser um endpoint, né? Então, ele é um script Python, né, que faz essa detecção. E essa detecção, ela é baseada em duas coisas. Uma, ela é baseada na quantidade de alertas, né, que tem por hora. Então, se atingir um número limite de 10 alertas por hora para cada um dos membros, a gente considera isso como um alerta excessivo, né? Que é porque tem alertas demais para que os operadores consigam manipular, né? Que é uma das referências que a gente usa, essa quantidade de 10 alertas. Então, para fazer isso, eu faço um agrupamento de todos aqueles 1000 alertas, ou os alertas que tiver, que cada um deles tem um instante, eu faço aquele grupo de horas, né? O segundo detecção aqui, na verdade o algoritmo de detecção, ali o primeiro de agrupamento, ele faz uma detecção baseado numa janela de tempo, né? Então se, aqui no caso eu uso um padrão de 60 segundos. Então se em 1 minuto eu tiver 2 alertas que sejam equivalentes em relação aos campos que ele tem, no caso, vou até exemplificar aqui, aquele dataset que eu fiz o upload, ele tem essa estrutura, né? Cada um dos elementos tem essa estrutura. Então aqui ele tem o host, né, da onde veio esse alerta, o nome do alerta, o serviço que gerou esse alerta, bem como o nível desse alerta e o instante em que ele foi coletado e um determinado valor para esse teste, né? Para esse alerta que foi gerado desse teste. Então aqui no caso foi 51. Então, para esse outro exemplo, ele segue a mesma estrutura mudando os valores. Então, o dataset ele tem essa composição, né? Tem essa estrutura. Ele tem 1000 alertas aqui, então tem 1000 objetos com essa estrutura. E eu vou fazer o detector que seja compatível com essa estrutura também, né? Então, para essa detecção, se eu tiver 2 alertas que sejam iguais seguindo o host, service, names e a severidade, então eu marco ele como redundante. Baseado naqueles grupos, né, que eu disse que baseado nas horas tinha os nossos grupos, aqui nessa algoritmo aqui de cima. Eu vou verificar se eles batem com o padrão de 10 alertas por operador pela quantidade de membros do time. Então, se tiver só um membro no time, vou usar o limite de 10. Então, se eu agrupar em uma hora e tiver mais do que 10 alertas, né, 10 é igual, então ele considera como passou do limite, então alerta excessivo. Se eu tiver 2 operadores, então 2 vezes 10 tem que ser pelo menos 20. Então esse é o padrão. Então são 2 algoritmos de detecção, um baseado na quantidade e o outro baseado nessa janela de tempo se eu tenho alertas semanticamente iguais, tá? E uma vez que eu inicializar, né, esse script, ele é uma API do tipo POST, então no Observa sempre tem que ser um POST. Eu posso dar o nome que eu quiser e ele vai pegar os parâmetros, tanto de limite como do team, que é a quantidade de membros da equipe, e aplicar os algoritmos. Então, primeiro ele vai agrupar em hora, depois vai ver baseado no limite, se é excessivo, depois baseado nessa janela de tempo. Então, como eu falei, de um minuto.
Depois, posteriormente, eu conto todos que ele marcou como excessivo. E o observa ele precisa desse retorno, né? Então, a quantidade de elementos analisados, quantidade de elementos detectados como antipadrão, depois esses dados modificados, né, com as alterações e razões por que aquele cara foi detectado como antipadrão. E aí depois eu executo. Então essa é a ideia do script. Então para facilitar eu fiz um Docker Compose. Então o Docker Compose, né, depois que a gente fizer o build ele já levanta na porta 5001. Então vou executar aqui. Então dentro da pasta, dentro do repositório alerts Docker. Então criou Docker Pass. Então aqui tem o alerta, o observa e o banco. Então, agora eu vou adicionar. Então o antipadrão é o alertas excessivos. Detector name, chamar de alerts detector. E aqui eu coloco a API. A minha máquina ela tem um IP 192.168.1.31. Como eles estão rodando aqui no Docker, né, então aqui em ambientes separados, eu coloco o IP externo, né. Eu estou executando dessa forma, mas nada impede de você executar direto, né, o script aqui Python, sem ser pelo Docker Compose, eu botei mais para facilitar. Como também você poderia ter o seu ambiente lá que é localhost, né, e executar os scripts que você quiser. A ideia aqui é mostrar que ele tem uma separação tanto do núcleo da parte das fontes de dados, como dos núcleos aqui dos detectores. Então, claramente que isso aqui poderia estar apontado para qualquer local. Então a porta é 5001 e o endpoint lá é o detector. Então eu vou passar aqui os parâmetros para ele, que é o team. Vamos supor que ele tenha 4 membros, né? E o limite é 10, não precisa passar. Então vai adicionar. Então agora se eu vim aqui, tem os alertas excessivos e tem o detector. Então eu vou selecionar a fonte de dados alertas e esse detector. Agora vamos para a detecção. Então aqui tem dois modos. Eu posso fazer uma execução direta, né? Então eu executo só uma vez. Ou posso fazer a execução em pooling, né? E de tempos em tempos, que eu configuro o tempo, e ele vai adicionando, ele vai fazendo a coleta e executando as detecções. Então eu vou fazer essa execução direta. Então uma vez que eu faço a detecção, já aparece o resultado aqui, com o nome do antipadrão, qual foi a fonte que eu usei e o detector. Como eu disse anteriormente, são 1000 alertas, então foram analisados 1000 alertas, e para essas 1000 alertas foram detectados 766 como em excesso, né? E executados nesse tempo aqui. Então aqui é a ideia do benchmark, né? Também de poder fazer as comparações de como o framework está fazendo como está se comportando para fazer as detecções e achando os antipadrões. Aqui eu posso ver os detalhes e verificar nos grupos que ele faz aqui, é o grupo por hora de cada um dos alertas, quantos alertas foram agrupados nessa hora. Então aqui na primeira hora 48 alertas, e aqui eu digo a razão do porquê aconteceu isso. Então foi um limite de excesso, então aqui teriam 48 alertas. Nesse caso que seria 32, né, que é 40 vezes 4 vezes 10, que daí recebeu pelo menos 40, como deu 32, então não foi detectado nenhum alerta excessivo, né? Então nessa próxima hora aqui não teve detecção. Aqui também não. Aqui já teve de 43, então se for 40 para cima eu detectaria. Então é isso. Posteriormente, né, fazer aqui mais uma execução, que ela demorou uma quantidade menor de tempo. Só que como são os dados estáticos, né, então sempre vai dar o mesmo resultado. Então dá para reproduzir, ter a mesma ideia. Então, para olhar o histórico, né, que é para poder fazer a parte de rastreação, do rastreamento,
Então seleciono aqui qual a fonte que eu quero, qual é o token que eu quero, só tem um. Depois eu seleciono o range que eu quero fazer essa busca desse histórico de detecção. Então eu vou detectar aqui do instante 30, né, 30 minutos dessa data até o instante 37, aqui 38. Então teve duas detecções, né, foi 1000 alertas e 1000 alertas, porque não muda. Aqui foram os que passaram, e aquela parte vermelha são os detectados como antipadrão. Então, como foram duas detecções, está aqui as duas. Aqui os instantes em que elas ocorreram. Se eu clicar em alguma delas, aparece novamente a mesma ideia da aba anterior. E aqui eu posso ter o mesmo resultado, né? E ver os campos, né? A razão por que deu aquele problema. E ali foi detectado um antipadrão, etc. E é isso. Então aí você observa.